Oi, gente. Hoje eu quero mostrar para vocês qual que é o meu método de revisão e como eu faço isso usando a ferramenta Trello, né? Ela é um aplicativo para celular, mas também tem uma versão web. Então eu vou estar mostrando para vocês na tela do computador mesmo como eu faço, qual que é o meu método de revisão e como eu faço isso de forma simples usando o Trello. Bom, gente, aqui eu já estou na tela do Trello. Eu uso o Trello, né, para organizar várias áreas da minha vida, inclusive para me implementar o método GTD, que é o que eu estou tentando agora aplicar na minha organização. E esse método de revisão, eu peguei lá no Instagram, né, o modelo base, no Instagram do Perito Job, mas esse modelo eu só como base mesmo para não ter uma ideia de como seriam as revisões, mas eu criei o meu próprio quadro com as minhas necessidades. Então, aqui na área do Trello, você vai criar um novo quadro, né, caso você ainda não tenha um. Então, eu clico aqui em criar novo quadro e eu vou dar o nome de revisões. Aqui eu não vou pôr em um time, porque no caso eu tenho um time para o GTD, e eu vou criar esse quadro. Ele já apareceu aqui, ele tem uma tela de fundo, se vocês quiserem alterar a tela de fundo, deixa eu colocar aqui alguma foto referente a estudos. Então, eu vou colocar aqui essa foto, só como plano de fundo. Aqui no Trello, eu posso estar falando outro dia num vídeo como ele funciona em si, mas hoje eu vou me atentar a mostrar a tela com a parte de revisões. Então, eu vou adicionar várias listas aqui. Primeiro, eu coloco qual que são, né, as abordagens que eu estudo. Então, eu estou fazendo faculdade, licenciatura em matemática, e estou estudando para seleção de mestrado. Então, eu vou colocar aqui duas listas, faculdade e seleção de mestrado. Para as revisões, que eu peguei como base lá do Instagram do Perito Job, eu vou colocar aqui qual que é o período de revisões. Aí eu não sei se é assim que ele faz, mas é como eu estou adotando, né, para mim. Então, eu vou colocar aqui 24 horas, uma semana, um mês mais uma semana. Então, 24 horas, uma semana, um mês e mais uma semana. Isso aí também depende da frequência que você quer colocar a revisão. Pode colocar de acordo, né, com o que você quer. Aí, como que eu uso, né, isso de forma efetiva? Eu vou adicionar aqui no cartão faculdade, aqui normalmente eu coloco o que são os conteúdos que eu estou estudando. Por exemplo, eu coloco facu, porque quando eu vou andar com esse cartão nas outras listas, para mim saber de qual patamar que é, se é faculdade ou se é mestrado. Então, faculdade, a matéria eu tenho agora educação permanente, e eu vou colocar, por exemplo, capítulo 3. Então, esse aqui é um conteúdo que eu tenho que ver. Dentro de educação permanente tem o livro e ele é o capítulo 3. Vou acrescentar também um para mestrado. Então, mestrado, vou colocar aqui artigo 3 também. Então, aqui são conteúdos, né, que eu vou estudar. Então, por exemplo, hoje eu vim cá e estudei esse conteúdo aqui da faculdade, o capítulo 3. Então, o que que eu faço? Se eu estudei ele hoje, eu vou vir com ele aqui na lista, né, de 24 horas. E uma coisa que eu tô fazendo para mim conseguir identificar que dia eu estudei e tudo mais. Eu coloco um ED estudos e coloco a data de hoje, por exemplo, 2/3/2020, com a separação. Coloco revisão. Isso aqui, gente, é só para mim não me perder na hora de mover os cards. Então, se eu estudei 12/3, a revisão de 24 horas vai ser 13/3. Então, colocar a data bonitinha aqui. E mais uma coisa. Se eu coloquei que o capítulo 3 eu estudei dia 12/3, que é hoje a primeira revisão, 24 horas é dia 13. Aí o que eu faço para me ajudar? Eu venho aqui nos Obter Power Apps, porque é uma extensão do Trello, né? Que você vai colocar calendar e vai adicionar calendar. Já está adicionado o calendário aqui em cima. Por quê? O que vai me ajudar? Se eu quero fazer essa revisão amanhã, 13/3, eu vou colocar a data de entrega para amanhã, 13/3. Salvei. Fechei o cartão, tá aqui para amanhã, 13 de março, mas quando isso aqui estiver cheio, o que eu faço para me saber que revisão que eu tenho que fazer no dia? Eu venho aqui no calendário e vai estar aqui que cartão que eu tenho para o dia 13, que será amanhã. Então, agora, outro exemplo para vocês entenderem. Então, vamos supor que para o mestrado, eu estudei
Então, vou até copiar aqui, ó. Eu estudei, o dia que eu estudei foi 12/3. Eu já fiz a revisão do dia 13/3. Aí, vamos supor que hoje eu vou passar para revisão de uma semana. Então, eu estudei 24 horas no dia 13. Aí, a revisão de uma semana. Dia 13, eu conto uma semana certinho. Se dia 13 eu fiz a revisão de 24 horas, uma semana vai ser dia 20. Então, coloca aqui 20/3/2020. E aí, não esqueçam, aliás, nem precisa de colocar isso aqui, se você lembrar direitinho de colocar as datas. Eu colocando para lembrar no dia 20. Aí, esse mestrado aqui, eu já revisei no 24 horas e ele passou para uma semana. Quando eu vier aqui no calendário, ó, no dia 13 eu tenho que fazer essa. Lá no dia 20, quando eu abrir, eu vou saber no dia qual que eu tenho que fazer. Então, assim, vai adicionando, né, os cartões com as matérias que eu vou estudando e vou passando ele para 24 horas. Estudou 24 horas, acrescento de uma semana. Estudou de uma semana, passa lá para um mês. E não esquecendo de habilitar nessa data de entrega, porque quando a gente abrir lá, dentro de revisões, qual que é as revisões que eu tenho que fazer hoje? Tem essa. Então, eu vou lá e vou fazer revisão. Outro detalhe muito importante, eu faço as minhas revisões baseado nas anotações que eu faço ou questões. Então, quando eu estudei esse conteúdo aqui primeiro, que eu tirei ele daqui, eu fiz anotações sobre ele, tem questões, né, no livro, por exemplo. Então, quando eu for fazer revisão, eu faço essa revisão olhando nas anotações que eu fiz e fazendo questões. Então, gente, o método é bem simples. Então, adotem aí, né, o que vocês estudem, adotem qual o período, né, que vocês querem fazer essa revisão, com essa organização de datas. Todo dia a gente está revisando alguma coisa e vai abstrair muito mais o conteúdo. Eu quis trazer só bem rápido, né, como eu faço minha revisão usando o Trello. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no comentário. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre o Trello, porque é uma ferramenta que eu conheci e aprendo cada vez mais, e ela só me ajuda na minha organização. Então, eu vou estar trazendo mais vídeos do Trello. Então, deixe nos comentários qual dúvida ficou sobre as revisões e o que vocês gostariam também de ver do Trello. Não deixem de deixar um gostei, se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar com alguém que está precisando aí de um método de revisão.